Olha, mais novidades sobre o caso Bruno De Lucas. O pessoal da revista Contigo fez uma matéria em que eles falam assim: sumiço e contradição. O envolvimento polêmico de Bruno De Luca no caso Kaique. A Luísa Scavone perguntou: qual a verdade? O depoimento de Bruno De Luca já era uma polêmica após ser contestado por testemunhas, e aí eles explicam toda a confusão. O depoimento dado pelo apresentador e ator sobre o atropelamento do amigo deu o que falar nas redes sociais, isso porque ele relatou uma versão da história que foi contestada por testemunhas que estavam no local. Entenda como tudo aconteceu. O delegado responsável pela investigação do atropelamento do ator Kaique Brito chamou Bruno De Luca para prestar depoimento, já que ele não socorreu o colega, ou melhor, o amigo. Ele foi embora de táxi e voltou só no dia seguinte para buscar o carro dele. Ao UOL, Ângelo Lages, delegado titular da 16ª Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca, disse que estranhou o comportamento do apresentador após o atropelamento do amigo, já que o amigo foi socorrido por outras pessoas que estavam no local, inclusive pelo motorista que o atropelou. Abre aspas, nas imagens ele parece desesperado, coloca as mãos na cabeça, mas em nenhum momento ele vai em direção do local do acidente, onde o amigo já estava caído no chão, desacordado. Quero entender melhor o que aconteceu. Quem socorreu? Quem chamou o socorro? Para onde ele foi depois do acidente? Por que abandonou o carro dele no local e foi embora de táxi? O que o Kaique foi buscar no carro? Ele é a principal testemunha. Precisa nos explicar toda a circunstância do acidente, declarou o delegado na semana passada. Muito assustado, após se apresentar na delegacia para depor, ele conversou com a imprensa e disse que está passando por um momento muito delicado. Estou muito assustado, disse ele. O Kaique é meu melhor amigo. Justamente por ser o melhor amigo dele, que a situação ficou pior ainda quando ele deu depoimento na saída da delegacia, né? O Kaique é meu melhor amigo. A gente estava escrevendo uma peça juntos, se divertindo. Depois que eu fui pagar a conta, aconteceu tudo que vocês viram. Porém, Bruno De Luca não deixou de comentar as críticas que está recebendo por ter paralisado ao ter visto Kaique Brito no meio da rua. Vale lembrar que até mesmo Alexandre Frota julgou o apresentador por ter ficado com as mãos na cabeça em choque, ao invés de correr imediatamente em direção ao colega para tentar ajudá-lo. Abre aspas. Vocês viram como eu fiquei? Foi a reação que eu tive. Eu não aguento mais ver. Se puder, inclusive, parar de exibir as imagens, por favor, foi o que ele falou na época. Qual é a verdade? Olha só, segundo a revista Contigo, as coisas começaram a piorar após duas testemunhas do caso Kaique revelarem que Bruno De Luca teria mentido ao delegado e que ele disse que não sabia que o amigo havia sido atropelado no acidente. Entretanto, ao Balanço Geral, programa da Record, elas contaram outra versão. Elas contaram que viram o Kaique conversando com uma conhecida e que tudo começou com uma brincadeira, abre aspas. Aí depois eu fui, atravessei, ela pegou e falou comigo que ele tinha falado que o Kaique queria falar com ela e dar um beijo no rosto dela. E o Bruno De Luca falou assim, não fala com ela é feia. Daí a gente atravessou, isso num tom de brincadeira, tá, gente? Segundo ela, após o atropelamento, Bruno De Luca saiu do local às pressas. E daí, eu e minha amiga sentadas, escutamos só a batida, a parte do acidente. Daí, atravessamos para ver o que era. Quando a gente chegou lá, na parte que ele colocou a mão na cabeça, que ele ficou nervoso, eu não sei o que deu nele. Ele atravessou e saiu correndo. Depois ele sumiu. Bruno De Luca foi ainda mais exposto em novas imagens que foram exibidas no Domingo Espetacular da Record. No vídeo, é revelado que ele fica desesperado ao ver o atropelamento, coloca as mãos na cabeça, atravessa a rua, inclusive fora da faixa de pedestres, passa próximo aonde o Kaique estava, vai até o próprio carro e depois ele volta sem passar perto do Kaique, sem prestar qualquer tipo de assistência e vai até o quiosque novamente, onde depois ele vai embora pela areia da praia. E depois ele teria pegado um táxi. O ator fala com um dos funcionários do quiosque onde os dois estavam, uma mulher se aproxima, conversa com o Bruno de novo e ele deixa o local imediatamente sem prestar qualquer tipo de socorro ao amigo. Ele segue pela areia da praia e vai embora. É aí que mora a questão moral que eu tanto critiquei, tanto apontei no último final de semana. Que tipo de amigo você tem do seu lado? Foi o que eu perguntei na live da semana passada, porque a gente precisa perguntar, que tipo de amigo a gente tem do nosso lado? Às vezes a gente tem o Bruno De Luca, né? Às vezes a gente tem um rapaz como o moço do quiosque, que chegou lá perto do Kaique, tocou nele, perguntou pro motorista, tá tudo bem? Vou ligar, né, pro serviço de atendimento e tal.
Que tipo de pessoa tem aí do seu lado, né? É importante a gente ter essa reflexão, porque no vídeo que eu fiz hoje cedo pela manhã, aqui no YouTube e aqui no Face, se você não viu, por favor, volte e assista, eu falo justamente sobre isso, eu falo que a gente precisa refletir sobre as pessoas que a gente tem do nosso lado, porque amanhã pode ser a gente que tá passando por uma situação muito delicada e a gente vai precisar da ajuda dos nossos amigos. Mas que tipo de amigos são esses? São aqueles amigos que vão estar com a gente na hora que a gente tá bem? Ou são aqueles amigos que vão pegar o primeiro voo no dia seguinte e ir pro Detal e deixar a gente se ferrar? Né? Eu acho que assim, não vale a gente ficar querendo colocar coisa culposa, como é que é? Omissão de socorro aqui, porque nesse caso não cabe. No local, tinham outras pessoas que ajudaram o Kaique. Então ele não pode ser responsabilizado pela omissão de socorro. Aqui é só moral e ética. Que tipo de amigo é esse aqui? Entendeu? É só isso, tá? Eu acho que é só isso. E eu acho que eu já cansei de falar dessa história também, porque eu tô repetindo todas as vezes as mesmas coisas, né? Eu acho que vocês já entenderam o que eu quis dizer. Acho que vocês já entenderam também o que eu acho dessa história. Mas eu acho que ele foi muito... Ele tomou a pior decisão possível que ele poderia tomar com um amigo dele nesse quiosque. É a minha opinião. Eu não sei se você concorda, tá? Daisy Ott, consegui um ao vivo, te adoro, Dieguinho. Beijo, meu amor, obrigado pelo carinho. Um amigo que nem um Bruno, melhor não ter, disse a egípcia aqui nos comentários, né? É isso, né? É isso. Thaís Rocha tá falando, Dieguinho, concorda, exatamente. Mas você tá certo, obrigado, Thaís. Edna falou, cada pessoa reage de um jeito. Eu entendo, inclusive, ele ter ficado muito agoniado com as imagens de ter visto o amigo caído no chão. Mas ele afirmou que ele não sabia que era o Kaique. Isso torna a situação toda muito mais complicada. Quando você diz que você não sabe quem é aquela pessoa que tá caída no chão, sabe? Eu acho que isso é um problema mais complicado. É a minha opinião. Eu não sei se você que tá assistindo concorda, mas é só o que eu acho, tá? É só o que eu acho. Posso estar errado também, tá tudo bem. Tá? Cada um reage de um jeito também. Mas eu achei meio complicada a reação que o Bruno De Luca teve. Ele não precisava ter tido a reação. Ele poderia ter passado a mão no telefone e falado, pelo menos com a família, né? Olha, o Kaique caiu, foi atropelado, ajuda lá ele. Eu não tenho condições. Até isso ele poderia ter feito, né? E ele não fez. Por que ele não fez? É isso que a gente questiona. Por que ele não fez, né? Por que ele não ajudou? Não era o melhor amigo dele? A Rose Alves falou, Dieguinho, ele afirmou que não sabia. Foi curtir um show como se nada tivesse acontecido. Pois é. Aí, gente, outro ponto que eu também tenho que perguntar. Por que a dona Record levou esse caso pro ar no domingo? Será que é porque a Record tinha acesso às imagens e achou esquisito ele ter falado que não sabia de nada? Tudo é questionável nessa história. Tudo. Mas eu confesso que se eu tivesse no lugar do Kaique... Se eu estou no lugar do Kaique, a primeira coisa que eu faço quando eu acordar é dar um follow no Bruno De Luca e me afastar dele. Esse tipo de amigo eu não quero do meu lado. Não quero. Guerra nenhuma. Não quero. Um amigo desse, que na minha pior... Um cara que dá entrevista pra imprensa falando que é meu melhor amigo. E é o mesmo cara que me deixou caído no chão numa avenida movimentada do Rio depois que eu sofri um acidente. Esse cara eu quero a quilômetros de distância de mim. Eu não quero perto de mim de forma nenhuma. Pelo amor de Deus, galera. Cara desse a gente tem que, né? Um beijo, tchau, sai daqui. Vai ser amigo de outro. Vai bater nas costinhas de outro, entendeu? Eu não ia querer, não. É minha opinião. A Isabela trazendo novas informações sobre esse caso. O Fofocalizando tá dizendo agora, ao vivo, que a polícia acredita que Bruno mentiu. A polícia tá dizendo. Então, assim, se a polícia acredita que ele mentiu, a polícia não vai incriminar o Bruno. A polícia só quer entender por que ele foi embora. É moral. E a polícia ainda foi gente boa com ele, de não expor as imagens. Porque a polícia não tinha... A polícia poderia ter exposto as imagens na semana passada. Mas não expôs na semana passada em respeito ao Bruno De Luca. Pra não queimar mais o filme dele. Porque a família do Bruno já não quer nem ver... A família do Kaique já não quer nem ver o Bruno. A família do Kaique, repara, já agradeceu até o motorista, que foi o cara que atropelou o Kaique. Mas não citou publicamente o Bruno.
sabe? É isso. Agora, eu acho que situações como essa tem que servir até para as empresas que tem esses profissionais pensarem 2 vezes em manter essa galera no elenco, entendeu? Eu acho o Bruno De Luca muito bom como apresentador, muito gente boa, mas eu acho que esse tipo de situação transporta a imagem do apresentador para dentro do produto, entende? E a Globo odeia gente que se envolve em polêmica. A Globo odeia. Tudo na Globo você tem que seguir as regras. A Globo não gosta de gente envolvida em polêmica. Então eu não duvido que o Bruno possa, daqui a algum tempo, se complicar com a Globo. E a Globo fala, olha querido, um beijo, muito obrigado pelos anos prestados de trabalho aqui, tá? Não é o que eu desejo, tá? Pra deixar claro, é só um ponto aí a se levantar, porque a Globo não gosta de gente envolvida em polêmica. Mas é mais uma pra conta do Bruno De Luca. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e você que tá no Face, compartilhe e siga a nossa página. Se você ainda não segue, a gente tá sempre aqui comentando as polêmicas, analisando, aprofundando os assuntos, dando opinião, fazendo você enxergar aquilo que ninguém quer que você enxergue, sempre nos bastidores da TV brasileira e também nos realities. Vem aí a Fazenda 15. Siga a página.